Mirelle, professora Daniela. Ê, Dani, você tá firme ainda? Dando essa moral pra gente. Maurício, seja bem-vindo. Jéssica. Vamos lá para nossa segunda live do dia. Essa aqui no horário regular, né? Que a gente adotou esse horário como regra, 11h59 da noite. E vamos permanecer nesse horário. Tá? Hoje, excepcionalmente, a gente fez umas 10h30 com o professor Gustavo Reck e professor... Ô, Fernanda, sim, tem sim, tá? Eu pedi para você reenviar para mim, porque ela veio cortada, meu bem, eu não consegui. Não me ouvem? Mas eu comento, aquela questão, Fernanda, é sobre o artigo 496, tá? Sobre o reexame necessário. Falo sim, faço com prazer. Ah, tá bom. Eu vou abrir e respondo para você, mas respondo aqui também. Tá bom. Laurinha de volta. Eu vou aceitar aqui, professora Nayara. Nerisvaldo. Neri, querido, um beijo para você, meu irmão. Bruninho disse que tá tudo certo com o áudio aqui. Loiane, obrigado, querida, pela força. Já aceitei Nayara, mas não tá aparecendo para mim. Vamos ver se agora vai. Comprei o celular, viu, irmã? Tô aguentando isso aqui mais não. Resisti enquanto eu consegui. O celular fez aniversário de 6 anos agora. Eu acho que tava na hora, né? Nayara, eu não consigo te ver. Tô aceitando você aqui, mas não tá aparecendo. Nayarinha já aparece para vocês? Michele, professora Nayara já aparece por aí? Derê, meu querido. Não, né? Eu vou mandar para você, Nayara, o convite. Às vezes eu mandando vai funcionar. Peço aí a paciência de vocês, porque vai dar certo. Aí, acho que agora vai dar certo. Quer ver? Agora sim. Agora sim. Eu não te vejo, mas tá sendo recorrente. Mas tenho certeza que os meninos te veem. Boa noite. Nayara, você tá bem? Tô ótima, e você? Já Eu tô tá bem. tomando leitinho? Isso aqui é proteína. Porque eu sou fitness. Bruninha. A gente tenta. Não, mas eu peco miseravelmente. Miseravelmente. Parecendo um frango. Mas eu coloquei outras misturas aqui, assim, também, pra gente resistir. Porque a gente tá vindo do Corujão, eu não consegui botar o sono em dia ainda. Porque acabou o Corujão, eu voltei pra tomar café, depois eu almocei com os professores, depois peguei os meninos, fiquei com eles sábado e domingo, e eu não consegui ainda. A idade pegou, não tá dando pra brincar de corujão assim e tocar a vida normal depois, não. Tem que ter um dia pra dormir, eu não consegui ainda. Mas tá tudo certo. Depois dos 30 a gente fica doente, a gente fica sintoma de dengue, se ficar sem dormir. Você tá bem, Uma semana para recuperar. Tô ótima. Eu nem bebo mais por isso. Você tá bem? Tudo certo? Tô bem, você? Meu áudio tá bom? Tá dando para me ouvir bem? Tá, o som tá excelente. Eu quero saber se você separou. Você já deu aula hoje? Não, hoje não. Fez nada hoje? A gente advoga nas horas vagas. Entendi. Então você tem trabalho além de sala de aula? Além de brincar de aula. Você vê que eu trabalho. Não é só dar aula, a gente trabalha às vezes. Trabalha só dar aula. A gente trabalha às vezes. Separa um tempinho para trabalhar. Entendi. Neri, Bruninha, Thalita, a galera que tá vindo a partir do Instagram da professora Nayara, depois dê uma moral pra gente lá no @igd_UAB. A gente tem desenvolvido um trabalho legal, uma rede voltada só para dicas de preparação para o AB, dicas de prova, dicas de conteúdo. Sempre um conteúdo que passa por uma curadoria, que a gente analisa direitinho para ver se tem relevância para a prova ou não. Os professores estão dando uma força incrível
para a gente fazer uma comunicação muito assertiva com os alunos de OAB. E é um prazer ter a Nayara aqui conosco. Nayara, que é professora de Direito Civil, se juntou agora à equipe e tem estudado muito as provas para poder fazer um trabalho muito bem direcionado ao exame de ordem, né? Porque, especialmente o direito civil, né, Nayara, é um campo muito grande, é muito vasto. É muito possível você separar aí 5, 6 aulas de civil, falar de um monte de assunto e não cai nada em prova. Então, a gente tem que realmente fazer esse estudo levando em conta aí um percentual de incidência, para que seja realmente um estudo direcionado para a sua prova e para a sua aprovação. São 6 questões, não é brincadeira, e a Nayara vai aqui dedicar um tempinho dela aí para a gente ser mais eficaz do que nós seríamos sem a ajuda dela. Nayarinha, toca daí. Bruninha, segue daí também, ajuda nós. Obrigada, João. Falar que é um prazer integrar a equipe do IGD, que é uma honra, é um prazer, é uma missão muito grande e que podem contar comigo. Eu estou aqui pelos alunos para auxiliá-los, para a gente alcançar o melhor resultado aí na nossa aprovação no exame da ordem que vem, né? O pessoal está chegando, boa noite, todo mundo. Vão dando oi aí, vão conversando com a gente. Vou tentando enxergar. Pedir uma ajuda dos meninos. Tem um aviãozinho aí na sua tela, do lado direito, no canto inferior direito. Compartilhe aí com seus amigos, compartilhe com seus contatos, para que a gente tenha tanta confiança no trabalho que a gente faz aqui. São tantos anos dedicados aí à preparação para o OAB. E é importante, né? Eu falo que o trabalho de quem gera conteúdo desse tipo, né? Com densidade, com estratégia, mas que fala a verdade para o aluno, olha, existe disciplina. Não adianta só ler um postzinho ou outro de alguém, isso não é estudar, né? Esse trabalho, ele é um trabalho de formiguinha, um trabalho que não gera tanto engajamento assim, de rede social, como alguma coisa mais viral, mas é o que a gente acredita, é o que a gente tem visto aí nos últimos 15 anos preparando para o exame de ordem. Se o aluno não sentar a bunda na cadeira e fizer a parte dele, não adianta. Então, a gente insiste nessa fórmula, porque é a única que tem levado os professores ao sucesso, os nossos ex-alunos ao sucesso. Então, a gente não acredita em outra. Tá? A gente fica aqui e a gente vai fazer sempre dicas até o final, que a gente acredita até o último momento em vocês. Mas sempre partindo da premissa que, por mais que nós nos esforcemos aqui, se você não unir a isso, o seu estudo dedicado em casa, o estudo silencioso, sem vitimização, sem ficar aí falando no Instagram que você está morrendo e que a vida é mais difícil para você, que não adianta nada. Se você não ligar isso que a gente faz aqui com o seu estudo em casa de maneira efetiva, as coisas tendem a não funcionar. Então, esse jogo nosso é muito de verdade, sabe? É para levar você até a ponta da aprovação, depois receber você em pós-graduação e participar da sua carreira, sempre. Então, compartilhe aí com seus colegas, com seus contatos, para que eles estejam nessa live, nas próximas. Toda segunda-feira, às 11h59, a gente vai estar aqui. E durante a semana, sempre com cortes, com dicas que são especiais para essa prova. Nayara, sem mais delongas, vamos lá para a primeira dica. O que você está apostando? Vamos lá, Nayara, deixa eu fazer uma pergunta diferente para você. A gente tem 6 questões de civil. Fala para mim 3 temas que sempre caem em prova de civil. Sempre cai responsabilidade civil, vai ter uma questãozinha de responsabilidade civil, obrigação solidária, que é um tema que eu separei para a gente falar aqui também. Obrigação solidária é recorrente. E lá no finalzinho do nosso Código Civil, família e sucessões, vai ter questão sobre isso. Massa. Turma, então garra firme aí, porque são 3 questões que a Nayara vai acertar e a grande maioria dos alunos que não passam fica aí nessa zona de 37, 38, 39 pontos. Você está falando não é de milagre, não. É de transformar 37, 38 em 40 e poucos pontos. Então, fica daí que seu tempo vai ser muito bem aproveitado. Nayara, segue agora com você. Bora lá então, gente. Começando, separei alguns temas para vocês aqui, mais lá do início do Código Civil, da parte geral, parte de obrigações,
que são temas frequentes e a gente precisa ter uma base muito consolidada quando se fala sobre parte geral do Código Civil, porque nessa parte acaba gerando ali efeitos, acaba caindo temas relacionados quando a gente fala mais lá na frente sobre contratos, direitos das coisas. Então, por isso que o primeiro tema que eu escolhi para vocês, para nós abordarmos, é sobre sobre bens. Bem principal e bem acessório. Está lá a partir do artigo 92 do Código Civil. O que é o bem principal? É aquele que existe por si só. Ele não depende de nenhum outro bem para existir. Ele existe por si só, seja de forma abstrata ou seja de forma concreta. Já o bem acessório é aquele cuja existência ele vai depender do principal. Então, um exemplo clássico de bem principal e bem acessório é o exemplo do bem imóvel. A gente pensar num apartamento que está sob locação, o valor do aluguel desse apartamento é o bem acessório. Já o apartamento em si, de forma concreta, é o bem principal. Para que o aluguel exista, ele vai depender daquele bem principal, que é o apartamento, nesse exemplo. Estou vendo aí os comentários, vou acompanhando, tá, gente? Eu vou lendo aqui, às vezes eu tenho que espremer para enxergar, porque a visão não é minha principal virtude, mas eu enxergo. Então, nós temos bens principais e bens acessórios, artigo 92 do Código Civil. E dentro da classificação dos bens acessórios, nós temos 4 subespécies. Quais são elas? Os frutos, produtos, pertenças e benfeitorias. Quando cai a questão lá na nossa prova a respeito de bens acessórios, o que o examinador pede? Ele vai dar um caso concreto, que é muito recorrente nas nossas questões, né? A gente já está habituado a responder questões de casos concretos e geralmente ele conta uma historinha lá e vai citar determinados bens para que você, nas alternativas, identifique qual vai ser uma pertença, qual vai ser um produto, uma benfeitoria. Por isso que é importante nós termos as definições desses tipos de bens acessórios. Primeiro, fruto. O fruto é aquela utilidade, aqui eu estou falando para vocês de subcategorias dos bens acessórios, tá, gente? Então, o fruto é um bem acessório e o conceito dele é uma utilidade que é retirada do bem principal e que se reproduz periodicamente. Então, temos um bem principal, temos um bem acessório. Sendo um fruto, a gente retira desse bem principal e ele vai se reproduzir. Exemplo, o exemplo que eu dei, né? O aluguel em relação ao apartamento. O aluguel se reproduz periodicamente. Todo mês chega lá a conta, o valor do aluguel para a gente pagar, porque ele se trata de um fruto do bem principal. Mesma coisa, os juros de um dinheiro que você depositou numa conta que está rendendo. Esse rendimento é um fruto, periodicamente ele vai se reproduzindo. E pensando aqui no conceito de fruto, não o conceito jurídico, a manga em relação à mangueira é um fruto. A gente vai lá, tira ela e de tempos em tempos vai se reproduzir. Ao contrário dos produtos. Os produtos são bens acessórios que nós retiramos do bem principal e eles não se reproduzem. Então, diminui a substância daquele bem principal, que é o caso da pedra em relação a uma pedreira, é o caso de determinados metais em relação a uma mina. Então, se você tira ouro de uma mina de ouro, a mina é bem principal e o ouro que foi retirado lá é um bem acessório. Dentre os bens acessórios, é um produto porque não vai se reproduzir, né? Uma vez retirado, não se reproduz mais. Terceiro tipo de bens acessórios que nós temos, as pertenças. As pertenças são aqueles bens que eles não estão integrados ao bem principal. Atentem-se a isso. A pertença ela não está integrada ao bem principal, mas ela está ali servindo ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento daquele bem principal. Então, significa que, apesar de não estar integrada, ela vai ser utilizada ali. O exemplo clássico das nossas doutrinas é o caso do trator em relação à fazenda.
A fazenda é o bem principal. O trator que está lá na lavoura, ele não está integrado àquele bem principal, mas ele está sendo utilizado ali com o objetivo de ser realizado o serviço naquele bem, né? E aí, aqui eu já faço uma ressalva para vocês em relação às pertenças, que é a regra em relação aos bens acessórios é o princípio da gravitação jurídica. O que significa isso? Significa que a regra é o bem acessório segue o bem principal. Repetindo, bem acessório segue o bem principal. Princípio da gravitação jurídica. Contudo, direito é feito de exceções. E essa exceção recai aqui para as pertenças. Então, no caso de pertença, o bem acessório não vai seguir o bem principal quando se tratar de pertença. No exemplo da fazenda com trator na lavoura, salvo estipulação em contrário, salvo acordo das partes, esse trator ele não vai acompanhar a fazenda. Se você comprar a fazenda, o trator que é uma pertença, que está ali sendo destinado ao uso, ao serviço daquele bem principal, ele não vai seguir o bem principal. Certo, gente? Então, se atentem a isso. No caso de pertenças, elas não acompanham o bem principal. Isso tem que estar estipulado entre as partes para que ocorra. E outro exemplo de pertença, no caso de aformoseamento, embelezamento. Então, se existe lá numa casa, no jardim de uma casa, uma estátua que está embelezando, um quadro pendurado na parede. Esse quadro ele não está integrado ao bem principal. Ele está ali sendo utilizado com o objetivo de embelezar, formosear. Então, ele é uma pertença e não acompanha o bem principal. Ok? Vamos conversando. Se surgir dúvida, vão falando comigo aí. E aí, quarta categoria que nós temos de bens acessórios são as benfeitorias. Benfeitorias são modificações, são obras realizadas no bem principal. Então, aqui nós estamos falando de modificações com o objetivo de conservar, melhorar ou embelezar, tornar destinado ao recreio, à diversão, ao luxo, embelezamento daquele bem principal. São benfeitorias, então, modificações realizadas no bem principal. Dentre as benfeitorias, nós temos 3 classificações. Temos as benfeitorias voluptuárias, tá, gente? Vou até repetir, porque de vez em quando em prova aparecem uns voluntárias. Não existe benfeitoria voluntária, é voluptuária. O que é a benfeitoria voluptuária? É aquela destinada, é aquela modificação realizada no bem principal com o objetivo de embelezá-lo, de ficar mais bonito, de diversão, recreio, luxo. Exemplo, se eu vou trocar a bancada da minha cozinha por uma pedra de mármore. Nesse caso, eu precisava trocar? Não precisava, já estava uma pedra lá cumprindo a função dela. Mas eu troquei com qual objetivo? Eu fiz essa obra, essa modificação no meu bem principal, com qual objetivo? Tornar mais bonito, né? Se eu coloco um papel de parede no apartamento, tudo isso é benfeitoria voluptuária, com objetivo de luxo, diversão, recreio. Segundo tipo de benfeitoria que nós temos são as benfeitorias úteis. São as modificações realizadas no bem principal com o objetivo de melhorar o uso desse bem principal, tornar mais agradável o uso desse bem principal. Exemplo, se no meu apartamento eu resolvo derrubar uma parede para integrar cozinha com sala. Nesse caso, eu precisava fazer essa reforma? Precisava fazer essa modificação? Não precisava, né? Mas nesse caso, foi com qual objetivo? De melhorar o uso daquele bem. Numa casa que a gente já tem um banheiro e resolve construir mais um banheiro. Vai melhorar, tornar mais agradável o uso daquele bem. Portanto, é uma benfeitoria útil. E terceiro tipo de benfeitorias que nós temos são as necessárias. Benfeitorias necessárias, como o próprio nome diz, elas precisam ser realizadas para conservar o uso do bem principal. Então, a necessária a gente não tem opção.
ela tem que ser realizada para conservar. Exemplo de benfeitoria necessária: consertar o telhado, que uma telha quebrou, um vazamento no cano da cozinha, que está ali gerando danos para o imóvel, pode afetar a estrutura desse bem principal. Então, é uma benfeitoria necessária. E aí, já vi que teve uma pergunta aqui, ó, professora. Vidraçaria em igreja, por exemplo, seria benfeitoria voluntária? Eu sei que essa pergunta veio porque estava resolvendo questão, porque a gente tem uma questão lá que caiu no exame da ordem, exatamente da vidraçaria da igreja, né? Aí, ó, já é sinal de que está estudando, tá bem preparada. Com relação aos vidros da igreja, lá, aí, já até conheço. Lá, a questão que caiu não foi nem com relação a ser benfeitoria, foi na questão de ser bem imóvel, né? Se ela perde ou não a propriedade de bem imóvel. O que era a questão? Que os vidros de uma igreja, essa igreja ela ia ser reformada e houve a retirada desses vidros durante a reforma. E a pergunta lá no nosso exame era: esses vidros, enquanto foram retirados, eles permanecem como bens móveis? Eles permanecem como bens imóveis? Ou no momento em que se retira esses vidros da igreja, eles passam a ser bens móveis? Era essa a pergunta, né? Era sobre aqui ser ou não um bem imóvel. Seguinte. Nesse caso dos vidros da igreja, enquanto eles estão integrados à igreja, eles são bens imóveis. Né? O que é o bem imóvel? Aquele que não pode ser transportado sem acarretar a diminuição, a destruição na sua substância. Então, aí, errou, mas não vai errar mais. Agora foi a última vez que errou, né? Próxima vez que fizer a questão, vai acertar. Viu, Rafa? A gente agora vai acertar. Então, enquanto esse vidro ele está integrado à igreja, ele é um bem imóvel. No momento em que a gente retira esse vidro para fins de reforma, o que é que nós precisamos questionar? A natureza desse vidro, desse bem. Qual que é a natureza? Qual que é a destinação? A gente retirou da igreja. A destinação é demolição ou a destinação é retomar para a igreja? Nesse caso, ainda que esse bem, esse vidro na questão, né, ele estava integrado àquela igreja, bem imóvel. Ainda que ele tenha sido separado da igreja, o objetivo é reintegrá-lo. Portanto, ele não perde a característica de bem imóvel, ainda que tenha sido separado. Porque a gente tem que questionar qual a destinação. Se a destinação é voltar a reempregá-lo, ele continua sendo um bem imóvel. Aí, ó, já até responder, tem que ser colocado de volta, exatamente. Porque aí ele permanece como bem imóvel. Certo, gente? Como que caiu lá no nosso exame da ordem com relação a essa classificação dos bens acessórios? A questão trazia para a gente uma situação em que a personagem da questão, a Bruna, ela foi comprar uma casa do André. O André colocou essa casa à venda. Bruna chegou lá na casa. O que é que tinha lá no imóvel? Tinha um piano, tinha quadros de um famoso pintor na parede e tinha torneiras nos banheiros que eram torneiras especiais de um artista renomado. E a Bruna gostou muito do imóvel. No momento em que ela adquiriu a propriedade, o que a questão questiona? E aí? O que ela vai adquirir junto com esse imóvel? Esse piano, esses quadros e essas torneiras vão acompanhar o bem principal ou não? E aí, por isso que é importante nós entendermos a classificação dos bens acessórios. Qual seria a resposta? E ó, já a Rafa está afiadíssima. As torneiras irão fazer parte do imóvel. Exatamente. Primeiro, com relação ao piano e com relação aos quadros. Eles são pertenças, eles estão integrados ao bem principal? Não estão. Eles estão ali com o objetivo de embelezar o bem principal. Nesse caso, sendo pertenças, eles não acompanham o bem principal.
Então, ela adquirindo aquela casa, salvo se ficasse estipulado, se houvesse um acordo de vontade deles, o que não foi o caso, sendo assim, as pertenças não acompanharam o bem principal. Já em relação às torneiras, as torneiras estão integradas àquele bem. Então, nesse caso, elas são consideradas partes integrantes do bem principal e acompanham, porque a regra é o princípio da gravitação jurídica. Bem acessório acompanha o bem principal. Certo, pessoal? Estão me acompanhando aí? Eu tô vendo que vocês estão conversando comigo. Eu tô firme. Então tá. Quiser fazer qualquer comentário, pode falar, tá, João? Não, eu tô aprendendo, galera. Realmente aprendendo. Próximo tema. Então, peguei aí dica de bens principais, bens acessórios. Agora a gente vai pular lá para a parte de obrigações, que é outro tema extremamente recorrente. Obrigações. E aqui nós temos três classificações de obrigações. Obrigações de dar, fazer e não fazer. Qual é, dentre essas três, a mais frequente na nossa prova? Obrigação de dar. Então, por isso que eu escolhi falar sobre ela e falando especificamente da obrigação de dar coisa certa. Na obrigação de dar coisa certa, nós vamos individualizar essa coisa. Então, é preciso distinguir ela entre as demais, pelo gênero, pela quantidade, pela qualidade. Então, eu vou te entregar um carro da marca tal, chassi tal, placa tal. Nesse caso, nós individualizamos o objeto dessa prestação. Se eu vendi meu carro para o João, e aí vendi, eu tenho que entregar para ele daqui uma semana. Se antes da data da entrega, se antes do momento de cumprir a obrigação, esse carro se perdeu, houve uma perda total. E aí o professor João, ele vai ser obrigado a aceitar coisa diversa? Não. Ah, professora, mas e se eu oferecer um carro muito melhor do que aquele? Ainda assim ele vai ser obrigado? Não, a gente vai lá para o artigo 313. Que aí com o artigo 313 dispõe que na impossibilidade de entregar aquela coisa certa, objeto da nossa prestação, o credor, ele não é obrigado a receber coisa diversa, ainda que essa coisa seja mais valiosa. Por quê? Porque ele tem direito de receber o objeto da prestação, aquela coisa individualizada, gênero, quantidade, qualidade, ok? E em que momento que eu cumpro a minha obrigação de dar coisa certa? Tô vendo, a Kátia tá aí firme e forte, Danilo, Elisa. Vamos lá, gente. Tiveram aula hoje, né? Estamos aí, firme e fortes. Em que momento que a gente cumpre a obrigação de dar coisa certa? Se se tratar de bem móvel, o momento do cumprimento dessa obrigação é no momento da tradição, quando for bem coisa móvel. Agora, quando se tratar de bem imóvel, em que momento que eu cumpro a minha obrigação de dar coisa certa? No momento do registro do título. Então, nós estamos falando aqui de uma tradição solene, é preciso haver esse registro para que eu tenha cumprido a minha obrigação de dar coisa certa. Mas só vai ser obrigatório o registro acima de qual valor? Vamos ver se estão aí atentos. Acima de qual valor vai ser obrigatório o registro do título para o cumprimento da obrigação de dar a coisa certa? Acima de 30 salários mínimos. Eu ia chutar. Ok, gente? A Rafa falou aí também. 30 salários mínimos. A Rafa colou. Menos. Ela não sabia, não. Ela chutou. Nada, ela tá afiadíssima. Tá afiadíssima. A Rafa Então, o cumprimento da obrigação de dar a coisa certa de bem imóvel, ele vai ocorrer no momento do registro para bens acima de 30 salários mínimos.
ok? E aí, só fazendo um parêntese, que não cabe aqui para o nosso exame da ordem 40, mas no projeto do novo Código Civil, dentre as alterações propostas, uma delas é não estipular esse valor mínimo de 30 salários mínimos para qualquer obrigação de dar coisa certa imóvel, vai ser necessário o registro. Mas aí é o novo Código Civil, que ainda não vem ao caso para a gente, que a gente está estudando o atual, que é o de 2002, né? Então, atualmente, para que haja o cumprimento da obrigação de dar coisa certa em imóvel, no caso de registro do título para bens imóveis acima de 30 salários mínimos. E quando nós falamos sobre obrigação, segue o que eu falei a respeito de bem principal e bem acessório. Vale o mesmo aqui para as obrigações. Significa, novamente, que há o princípio da gravitação jurídica. A obrigação principal, a obrigação acessória acompanha a obrigação principal, ok? Que é no caso, por exemplo, de um contrato de empréstimo, e em razão desse empréstimo temos também uma fiança, existe um fiador. Então, temos dois contratos, uma obrigação principal e uma obrigação acessória. E dentre as obrigações de dar coisa certa, nós temos duas classificações, obrigação de entregar e obrigação de restituir. Na obrigação de entregar, eu, devedora, sou a proprietária da coisa. E o meu credor vai passar a ser o dono da coisa no momento em que eu cumprir a obrigação de entregar para ele aquele bem. No exemplo, se eu vendo para o João um veículo, nesse caso, eu sou ainda a proprietária, eu sou a dona da coisa. Então, eu, devedora da prestação de entregar o veículo, João, credor. Nesse caso, nós estamos falando, então, de obrigação de dar coisa certa, do tipo entregar. Aqui, para a gente no direito, quando as coisas acontecem tudo perfeitamente, cumprimos todos os prazos da forma estipulada, vai ter alguma coisa para a gente resolver? Não vai. Então, a gente está aqui para resolver problema, a gente está aqui para resolver quando o negócio não dá certo. E nesse caso da obrigação de entregar, todo mundo vai cumprir a obrigação perfeitamente? Nem sempre, né? Pode haver aí boa-fé, má-fé do devedor. Então, nesse exemplo, vendi um carro para o João. E eu tenho que entregar esse carro para ele sábado. O que pode acontecer com esse carro? Pode acontecer um perecimento ou uma deterioração. Primeiro, o que é o perecimento? E aí está lá no artigo 234. No caso do perecimento, que é a perda total da coisa, eu tenho que entregar para ele o carro sábado. Já fizemos o nosso contrato. Eu tenho uma obrigação, eu sou devedora da obrigação de entregar o veículo para o meu credor no sábado. Mas acontece que deu perda total. Sofri um acidente e, em decorrência desse acidente, o carro ficou destruído. Eu não tenho mais a coisa para entregá-lo. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Já que eu não tenho mais a coisa para entregar, resolve-se a obrigação. O que é resolver a obrigação? É voltar para o status quo, para a nossa relação anterior àquela obrigação. Então, se ele já tinha me antecipado um pagamento, o que eu vou ter que fazer? Devolver esse pagamento. E aí, sempre que nós falarmos sobre descumprimento das obrigações, tem uma pergunta que sempre vai ter que ser feita, que é a seguinte: o descumprimento foi com culpa ou sem culpa do devedor? Com culpa ou sem culpa do devedor? Nesse caso, falei para vocês, eu tinha que entregar o veículo para ele, só que deu perda total. Não tenho mais, portanto, resolve-se a obrigação. Vamos perguntar, e aí, esse perecimento foi com culpa? Se foi por culpa minha, eu passei no sinal vermelho e bati o carro, então eu dei causa a esse perecimento. Além de resolver a obrigação, o que eu vou ter que pagar para ele? Perdas e danos. No caso de descumprimento da obrigação por culpa do devedor, resolve-se a obrigação e paga perdas e danos. Agora, se esse perecimento foi sem culpa minha, não fui eu que dei causa, foi um terceiro que bateu no meu carro. Nesse caso,
resolve ser obrigação, mas em razão de não ter sido por culpa minha, não preciso pagar as perdas e danos para ele. Certo? Rafa, Kátia, certíssimas aí. Estou acompanhando as respostas. Falei, então, do perecimento, mas a situação de deterioração. O que é a deterioração? É a perda parcial da coisa. O Júlio. E ele fica no prejuízo, professora? Então, Júlio, nesse caso do perecimento, da perda total, resolve ser obrigação. Então, independente se foi com culpa ou sem culpa minha. O que significa isso? A gente vai voltar para o status quo, para a nossa relação anterior. Então, se ele já tinha me antecipado um pagamento, eu vou devolver esse pagamento para ele, já que eu não tenho mais o carro para entregá-lo. Mas se essa perda do carro, essa perda da coisa foi sem culpa minha, eu estava dirigindo, veio alguém, passou no sinal vermelho e bateu no carro. Eu não dei causa a esse descumprimento. Nesse caso, eu não vou pagar as perdas e danos do João. Então, ele vai ficar no prejuízo em relação às perdas e danos. Por quê? Porque não foi por culpa minha o descumprimento dessa obrigação, tá? Segunda possibilidade, deterioração, perda parcial da coisa, que está lá no artigo 235. O que é a perda parcial? Houve uma deterioração, houve um dano, uma diminuição na substância. Exemplo, novamente, continuando esse exemplo do carro que eu vendi para o João. Tenho que entregar para ele sábado. Estou dirigindo e bati o carro. Então, teve um arranhãozinho lá, assim, uma pequena avaria. Ainda tenho o carro para entregá-lo? Tenho, mas não nas condições acordadas, né? Então, nesse caso, o João vai ter duas alternativas. Primeira alternativa, ele vai receber o bem no estado em que se encontra, mas aí o que eu vou ter que fazer? Abater o valor desse dano, abater o valor dessa avaria, correto? Aqui é muito lógico. Tiveram até uns fogos de artifício aqui para mim que eu nunca tinha visto. No caso de... o direito às obrigações é muito lógico, tá, gente? Nesse caso, então, ele tem uma alternativa. Eu ligo para ele e falo, olha, João, o carro tá aqui, mas não tá exatamente da forma que foi acordado. A Bruna também assustou com os meus fogos de artifício. Não sei de onde que veio não, Bruna. Eu acho que quando passa 3 horas de live seguida, né? Fala, não, chega, acabou. Parabéns! Tá ótimo, encerra. Do caso, então, de deterioração, primeira alternativa, ele recebe a coisa no estado em que se encontra, abatendo o valor. Mas ele é obrigado a receber essa coisa? Não é, porque quando a gente fez o negócio, quando nós acordamos, a minha obrigação era entregar o veículo naquele estado perfeito. Então, a segunda alternativa dele é resolve ser obrigação. Nayara, não quero o carro batido. Não foi dessa forma que nós negociamos. Então, nesse caso, vamos resolver a obrigação e caso ele já tenha antecipado algum pagamento, eu vou restituir, certo? Pergunta que sempre deve ser feita no caso de descumprimento das obrigações. E aí, professora? Essa deterioração foi com culpa ou sem culpa do devedor? Novamente, se foi com culpa do devedor, se eu, devedora, dei causa àquele dano ao veículo, o que vai acontecer? Além de resolver a obrigação, o que eu tenho que pagar para ele? Devedor que provoca, em razão de culpa, perecimento ou deterioração, tem que pagar perdas e danos. Agora, novamente, se não fui eu que dei causa a essa deterioração, eu não pago perdas e danos para o meu credor. Certo? O que mais, gente? Posso ir para mais um tema, João? Bora, vamos fazer mais uma. Tá bom. Vou falar rapidinho de solidariedade, que é um tema que eu falei para vocês que vai cair na próxima prova, gente. O que é solidariedade? O que é ser solidária? Tá junto, né? Ser solidário é estar junto com alguém. E aí, quando nós falamos de obrigações
solidárias significa que nós temos ou obrigação solidária ativa, no caso de pluralidade de credores, obrigação solidária passiva, pluralidade de devedores ou obrigação solidária mista, quando há aqui pluralidade tanto de credores quanto de devedores. Primeiro ponto sobre solidariedade, pessoal. Solidariedade não se presume. Ela é decorrente ou da lei ou da vontade das partes. Solidariedade não se presume, certo? E o que é a solidariedade ativa, portanto? Aqui existe uma pluralidade de credores. Significa que, se nós temos 3 credores, cada um deles tem direito a receber integralmente o cumprimento da obrigação. Ele pode receber integralmente. Então, se Pedro, Maria e José emprestam 300 mil reais para Ana, nesse caso, temos uma pluralidade de credores. O Pedro sozinho pode cobrar da Ana esse valor, certo? E quando se trata de solidariedade passiva, pluralidade de devedores. Aqui, cada devedor é responsável integralmente pelo cumprimento da obrigação. Ele pode ser demandado integralmente por esse cumprimento. Com relação à remissão da dívida, o que é a remissão da dívida? Remissão é perdão. Se nós temos 3 devedores e um credor, o credor perdoou somente o Pedro. Significa que ele perdoou a dívida integralmente? Não, ele vai ter perdoado a dívida, a cota parte, somente daquele devedor, certo? Aí a Bruna citou um exemplo de obrigação solidária passiva, o avalista. O avalista, no caso, ele é devedor solidário. O avalista, ele não vai ser devedor solidário porque a gente tem uma ordem de cobrança, né? Primeiro nós vamos acionar o devedor principal para depois acionar o fiador, o avalista. E um ponto importante sobre a obrigação solidária que caiu no nosso exame já é o seguinte. Lembra que eu estava falando para vocês sobre perdas e danos, que se o descumprimento da obrigação foi com culpa, vai haver pagamento de perdas e danos. Como é que foi a questão que caiu lá para nós? André, Mariana e Renata pegaram emprestado um carro de Flávio. E aí eles se responsabilizaram de forma solidária a devolver esse veículo em 15 dias. Novamente, obrigação solidária não se presume. Então, na nossa questão, vai estar evidente que existe uma responsabilidade solidária, ou decorrente da lei, ou por vontade das partes. E, nesse caso, a questão falou que eles se responsabilizaram de forma solidária. O que aconteceu? Antes da entrega do veículo, a Renata, que estava dirigindo em alta velocidade, bateu o carro e acarretou a destruição total desse carro. Então, houve aqui o perecimento, perda total do carro, certo? E aí, como é que a gente vai resolver? Primeiro, no caso de não termos mais a coisa, que no caso da questão era o carro, converte-se em perdas e danos. E aqui um ponto importante, a obrigação subsiste, a obrigação solidária permanece quando há a conversão em perdas e danos. Então, continua havendo obrigação solidária, tá bom, gente? Então, o veículo custava 100 mil reais, houve a perda total dele, convertemos em perdas e danos. Essas perdas e danos aqui, quem vai pagar? Quem vai pagar? Quem vai ser o responsável? Professor, é obrigação solidária, passiva, então os 3 vão pagar. Não, atentem-se ao seguinte, em relação ao valor do veículo, 100 mil reais, eles são devedores solidários. Cada um deles pode ser acionado individualmente para cumprir a obrigação integral, certo? Mas, e aí aqui, ó, a Fernanda já antecipou a resposta.
Agora, com relação às perdas e danos, o devedor que vai ter que pagar essas perdas e danos vai ser aquele que deu causa às perdas e danos, aquele que deu causa ao perecimento da coisa, que na questão lá foi a Renata, que estava dirigindo em alta velocidade e deu perda total no veículo. Portanto, ela vai ser responsável pelas perdas e danos. Agora, com relação à restituição do valor integral do veículo, cada um dos devedores solidários é responsável integralmente pelo cumprimento da obrigação. Acho que é isso, João. Se deixar, eu fico até 6 horas da manhã. Nayara, se o menino estiver na prova de processo civil e a questão falar sobre a intervenção de terceiro, e foi proposta uma ação contra um fiador, essa questão obrigatoriamente vai falar que fora do processo há outros fiadores. E a resposta vai ser sempre chamamento ao processo. A gente não está falando aqui sobre intervenção de terceiro, nem é participação minha de processo civil. Mas assim como na live com o Marcílio, me ocorreu falar de um assunto lá que tinha ligação, Nayara falou sobre responsabilidade solidária. A questão vai falar que a ação foi proposta contra um responsável solidário ou contra um fiador, que dá na mesma. E vai dizer que fora do processo, ou seja, não foram demandados os outros fiadores, ou o próprio afiançado não foi. De que maneira que esse réu atrai os demais fiadores para que todos respondam, para que todos estejam no polo passivo? Chamamento ao processo. Chamamento ao processo, aliás, só serve para isso. Para um responsável solidário atrair para o polo passivo os demais responsáveis solidários. Então, vai se formar sempre um litisconsórcio passivo, facultativo e sempre na modalidade superveniente, né? Então, a ação poderia ter sido proposta contra os 3 fiadores ao mesmo tempo? Sim. Mas, nesse caso, seria um litisconsórcio passivo facultativo. Eu posso escolher demandar só um deles? Sim. A prova vai sempre dizer para vocês que um deles foi demandado, ou seja, um fiador só foi demandado. E vai dizer que fora do processo ficaram outros 2, 3, 4 fiadores. Nesse caso, a forma que esse réu tem de convidar os outros para o processo, um convite ruim, né? A técnica de intervenção nesse caso é sempre chamamento ao processo. Então, viu a questão de processo civil, falando sobre fiador, responsável solidário, pode marcar, sem dúvida nenhuma, chamamento ao processo. Essa questão, eles insistem nela, é extremamente fácil. E aí um pontinho certeiro para a gente. Nayara, obrigado a você pela moral, pela atenção, pela dedicação aí com os meninos. Bruninha, que está sempre conosco até o final, mesmo quando a live não é dela, viu, Nayara? Bruninha sempre participa. Eu também, né, firme e forte. Pois é, Kátia, a gente faz, na verdade, com muita boa intenção, sabe? Numa hora que, assim, a gente sabe que ninguém tem, em regra, ninguém está fazendo nada e que é uma hora que o aluno ele tem dificuldade também de estar em casa motivado para estudar, né? Então a gente participa, é como se nós estudássemos juntos aqui para fazer o seu tempo ser melhor aproveitado. Então, eu tenho certeza que a gente consegue fazer esse estudo conjunto aqui, mas, lembrando sempre, se você não assumir a responsabilidade pelo seu trajeto e se comprometer, depois que as lives terminam, depois que a aula termina, de fazer uma boa revisão de conteúdo, talvez a minha aula lá de trás, a aula da Bruna lá de trás, a aula da Nayara lá de trás se perde. Então é importante que você revisite o conteúdo, revise, faça a sua parte dentro desse trajeto, né? Só o nosso esforço aqui, por si só, não faz a sua aprovação. A prova tem sido cada dia mais difícil. Eu insisto que vocês revisem a matéria, insistem nas revisões, acompanhem as lives, dedique-se aí a resolver questões, porque a prova tem sido cada dia mais difícil. Chega no dia da prova, aí não tem brincadeira, não tem mimimi. Chega uma hora também, honestamente, que não é muita questão da ansiedade, sabe, moçada? Eu sei que a ansiedade ela é importante, que você tem que tentar controlar o máximo possível, mas tem uma hora que é só você e a prova. Tem uma hora que sabe o conteúdo, acerta, não sabe, não acerta. É assim que eu vejo as coisas acontecendo. Então, garra firme daí, que a gente garra firme daqui, a gente não vai desistir de vocês. Mas é importante que você some esse esforço das lives, o nosso esforço, ao seu esforço. Aquilo que você sabe que é seu e você precisa fazer, tá bom? Quem fica aqui, geralmente, nem precisava ouvir isso. Mas se pode dar mais um impulso aí para a sua dedicação, a gente vai sempre dar. Né, Nayara? Isso mesmo.
Obrigado a você, fica com Deus. Obrigado a todo mundo que participa conosco sempre aqui. Sempre que você conseguir, né? Fala para as pessoas do nosso Instagram, do nosso IGD, _UAB, para que mais gente siga a gente, para que a gente faça aqui um grupo muito forte, focado mesmo em preparação, de alta performance, para a gente ficar aqui insistindo em conteúdo denso, que cai em prova. A gente quer vocês sempre conosco. Ó, um beijo grande. Até segunda-feira, se Deus quiser, ou algum plantão que a gente fizer aí numa live extra. Nayara, fica com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Fica com Deus. Um beijo. Estou à disposição de vocês. Tchau, tchau, Amém. gente. Obrigada, João. Tchau, querida. Fica com Deus.